O sol começava a desaparecer atrás das montanhas cobertas de Mata Atlântica, tingindo o céu de laranja e púrpura, enquanto o grupo de 5 amigos finalizava os preparativos para o que deveria ser uma aventura memorável na Serra do Mar, litoral sul de São Paulo. Seja bem-vindo ao canal Contando Histórias. Se você gosta de mistérios, suspense e narrativas que mexem com a mente, já se inscreve no canal, curta o vídeo e comente lá embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e nos motiva a trazer cada vez mais histórias arrepiantes para você. Agora, prepare-se, porque esta trilha não vai terminar como eles imaginavam. Eles eram jovens, destemidos e, segundo eles mesmos, preparados. Levavam mochilas cheias de mantimentos, equipamentos de trilha e uma barraca reforçada para acampamentos selvagens. A ideia era passar 3 dias no interior da mata, longe da civilização, testando os próprios limites. O protagonista da nossa história era Lucas Silveira, 27 anos, professor de biologia e apaixonado por ecoturismo. Lucas era metódico, observador, o tipo que sempre lia tudo sobre um lugar antes de colocar os pés nele. Já tinha feito trilhas em parques nacionais da Amazônia e em regiões isoladas do Jalapão, sempre retornando com histórias e fotos incríveis. O oposto de Lucas era Marcelo, 30 anos, personal trainer e aventureiro impulsivo. Marcelo não se importava com mapas, nem com sinal de celular, muito menos com previsão do tempo. Tinha força física e carisma, mas nenhuma paciência para planos detalhados. Ele era o líder informal do grupo, o que incentivava os outros a irem além do planejado, mesmo que isso significasse riscos maiores. Com eles estavam Thaís, namorada de Lucas, analista ambiental e fotógrafa amadora. Diego, o mais jovem, primo de Marcelo e estudante de engenharia. E Camila, amiga de infância de Thaís, enfermeira, calma e centrada. Na primeira noite acamparam perto de um riacho, seguindo uma trilha secundária que, segundo um blog que Lucas havia lido, levava a uma cachoeira escondida conhecida apenas pelos moradores locais. Eles estavam animados, contavam histórias ao redor da fogueira, e Marcelo insistia que deveriam ir além do planejado, seguir por um caminho não oficial que aparecia em um vídeo no YouTube, mas que nenhum deles conhecia de verdade. Lucas se opôs firmemente. Disse que sair da trilha principal sem guia era perigoso, especialmente em uma mata fechada e com previsão de chuva. Marcelo o ridicularizou, chamando-o de enciclopédia do mato. Os outros riram e mesmo Thaís, tentando apaziguar, disse que talvez valesse a pena explorar só um pouquinho. Contra sua vontade, Lucas cedeu. Só até meio-dia, se não acharmos a tal cachoeira, voltamos. Ele impôs. Todos concordaram. No dia seguinte, partiram cedo. A trilha desapareceu rapidamente e foi substituída por terreno irregular, árvores tombadas e uma umidade sufocante. Lucas, mesmo tenso, anotava nomes de espécies que via pelo caminho, enquanto os outros seguiam em fila, cada vez mais calados. Por volta das 14h, perceberam que estavam completamente desorientados. Nenhum sinal de trilha, nenhum som humano. E o céu começava a escurecer, mesmo sendo cedo. Temos que voltar agora, Lucas disse com firmeza. A floresta muda à noite, não dá para improvisar aqui. Marcelo discordou, apontando para uma elevação próxima. Ali de cima a gente vê tudo, é só subir. Foi quando ouviram o grito. Camila, que caminhava um pouco à frente, caiu em um buraco coberto por folhas. Um barranco disfarçado por raízes. Quando os outros correram até ela, viram que ela havia torcido o tornozelo de forma séria. Não conseguiria andar. A floresta em volta estava silenciosa de forma anormal, como se a natureza tivesse parado para observar. Sem rede de celular e com o GPS inutilizado pela densa vegetação, o grupo improvisou uma maca com galhos e começaram a descer devagar. Mas estavam perdidos. Thaís começou a chorar silenciosamente. Diego tremia e Marcelo, pela primeira vez, parecia inseguro.
Lucas assumiu a liderança, tomou a bússola, orientou os passos, fez sinalizações no caminho para não se perderem ainda mais. Mas a noite caiu antes que pudessem encontrar abrigo. Montaram o acampamento em um terreno úmido e instável. Os insetos surgiram em enxames. Camila gemia de dor, febril. Na madrugada, a chuva começou, torrencial. E o que era uma simples trilha fora de rota se transformou em um pesadelo de lama, escuridão e medo. A chuva que caiu durante a madrugada não deu trégua. Quando amanheceu, o chão havia se transformado em um lamaçal traiçoeiro. As mochilas estavam encharcadas, os mapas borrados e os rostos cansados. Camila teve febre a noite inteira. Lucas suspeitava de uma infecção, talvez pela exposição ou pela torção maltratada. Thaís ficou ao lado dela o tempo todo, mantendo compressas de pano úmido e tentando controlar o inchaço com os poucos suprimentos de primeiros socorros que tinham. Marcelo andava em círculos, inquieto, culpando a chuva, a mata e até Camila por terem estragado a aventura. Diego tentava manter o otimismo, mas sua voz era vacilante e os olhos denunciavam o medo. Lucas, por sua vez, lutava contra um sentimento mais forte, a culpa. Ele sabia que aquilo poderia ter sido evitado. Mesmo sendo o mais preparado, não conseguiu impor sua decisão quando mais precisava. Eles decidiram esperar até o meio-dia. Se o tempo melhorasse, partiriam. Se não, improvisariam um abrigo melhor e esperariam mais um dia. Mas Lucas sabia que quanto mais esperassem, mais difícil seria sair. A mata fechada, as trilhas lavadas pela água e a ausência de qualquer sinal de referência geográfica tornavam a ideia de permanecer ali ainda mais arriscada. Por volta das 11 horas, o tempo deu uma leve abertura. O grupo desmontou o acampamento precariamente e amarrou uma lona como cobertura sobre a maca improvisada. Camila já não falava muito. Seus olhos estavam fundos e sua pele pálida. Thaís estava tensa e Lucas a observava de longe, dividido entre a compaixão e o medo crescente. Durante a caminhada, algo novo começou a surgir. Sons estranhos, distantes, como assobios cortando a mata. A primeira vez, Diego riu. Deve ser algum bicho, mas Lucas franziu o senho. Não era som de ave nem de animal conhecido. Era ritmado, quase humano, mas gutural. Thaís também ouviu e se calou. Mais tarde, encontraram marcas em uma árvore. Cortes profundos, simétricos, como símbolos entalhados. Não parecia feito por ferramenta moderna. Lucas ficou inquieto. Sabia que algumas áreas da Mata Atlântica ainda eram consideradas território de comunidades indígenas isoladas ou locais de cultos religiosos clandestinos. Ele preferiu não comentar com os outros. No início da tarde, o grupo chegou a uma clareira parcialmente alagada. No centro, havia restos de uma estrutura antiga, talvez uma cabana abandonada. O teto parcialmente desabado, as paredes cobertas por musgo. Ainda assim, era melhor que nada. Decidiram descansar ali. Camila foi acomodada em um canto mais seco. Thaís ficou ao lado dela, tentando manter a calma, enquanto Lucas e Diego exploravam a área ao redor em busca de frutas ou algo comestível. Encontraram apenas cogumelos duvidosos e uma árvore com casca marcada. Mais símbolos. Marcelo, que se recusara a ajudar, vasculhava as coisas do grupo tentando ver o que poderia usar como armadilha para animais. Não podemos depender do Lucas para tudo, murmurava. A tensão entre os dois crescia. Lucas sabia que o ego de Marcelo o impedia de admitir que estavam em uma situação crítica. O problema era que, se continuassem escutando apenas a arrogância, alguém ia morrer. À noite, a fogueira demorou mais para pegar. O ar estava úmido demais. Lucas olhou para o céu, sem estrelas, sem lua, apenas um breu opressor. Thaís estava inquieta e confessou a Lucas que tinha sentido alguém os observando na mata. Ele tentou minimizar. Deve ser o cansaço, mas no fundo, ele também sentia. Enquanto todos dormiam, ou tentavam, Lucas ficou de vigia por algumas horas. Ele ouviu novamente o assobio.
Não era vento, era algo. Vinha do norte, na direção oposta de onde haviam vindo. Talvez fosse a direção certa, ou a pior possível. De madrugada, Camila teve uma convulsão. A convulsão de Camila foi breve, mas deixou todos em estado de choque. Thaís chorava sem saber o que fazer, tentando manter a cabeça da amiga erguida com um casaco molhado. Diego estava pálido, murmurando: "Ela vai morrer aqui." Marcelo andava de um lado para o outro com as mãos na cabeça, visivelmente perdido. E Lucas, com as pupilas dilatadas pelo medo, agia. Ele usou os recursos limitados do kit de primeiros socorros para estabilizar Camila, verificou a pulsação, tentou medir sua temperatura e improvisou uma tala melhor para o tornozelo com tiras de bambu que havia cortado no dia anterior. O corpo dela ardia em febre. Lucas sabia que aquilo já não era mais uma simples torção. Uma infecção havia se instalado e, sem antibióticos ou socorro médico, Camila não resistiria por muito tempo. A tensão entre Lucas e Marcelo atingiu o ápice. "Você queria essa trilha. Você nos enfiou nessa merda", Lucas gritou. Marcelo se aproximou agressivo, mas Thaís se colocou entre os dois. "Brigar agora? É isso? Vamos nos matar antes da floresta fazer isso por nós?" Eles se calaram, ofegantes. Diego se sentou em um canto, encolhido, e sussurrou: "Eu vi alguém. Ontem, alguém passou atrás das árvores. Eu juro por Deus." O silêncio tomou conta. Ninguém questionou. Ninguém riu. No dia seguinte, Lucas sugeriu deixarem Camila e irem em dupla procurar socorro. Thaís não aceitou. "Não vou deixar ela aqui sozinha. E não vou deixá-lo sozinho com Marcelo. Não confio nele." Marcelo riu, mas foi um riso seco, sem força. Decidiram, então, partir todos juntos, mesmo que o ritmo fosse lento. Thaís cuidaria de Camila na maca, Diego auxiliaria Lucas com a navegação e Marcelo carregaria os poucos mantimentos restantes. A direção era incerta, mas Lucas acreditava que, seguindo os cursos d'água, acabariam encontrando uma trilha mais batida, ou ao menos vestígios de presença humana. Mas a floresta parecia mudar a cada dia. As árvores se fechavam mais, os sons se tornavam abafados. Os animais sumiram. O grupo começou a encontrar objetos pendurados em galhos, panos amarrados com ossos de pássaros, pequenos espelhos quebrados, pedras dispostas em padrões. Nenhum deles ousava tocar. "Tem alguém aqui." "Nos vendo", Diego murmurava, cada vez mais paranoico. "Não é só mata, é território de alguém." Lucas lembrava vagamente de histórias sobre terra de encantados, áreas protegidas por crenças locais, muitas vezes evitadas até por moradores antigos. Ele não era supersticioso, mas algo naquela mata o fazia duvidar da própria lógica. À tarde, a chuva retornou, menos intensa, mas fria, implacável. A maca encharcada tornava cada passo mais difícil. Os pés de todos estavam em carne viva, os tornozelos doloridos. Camila começou a delirar, murmurava nomes, frases desconexas, às vezes ria, outras chorava. Thaís já não conseguia esconder o pânico. Marcelo, cansado, sugeriu deixá-la. "Ela não vai sobreviver. A gente pode buscar ajuda e depois voltar." Thaís o atacou com uma bofetada. "Se você disser isso de novo, eu te deixo aqui." O grupo seguiu em silêncio. Horas depois, encontraram uma ponte de madeira quase desfeita pela umidade. Parecia ser parte de alguma trilha antiga. A esperança renasceu. Talvez estivessem perto de algo. Atravessaram com dificuldade. Mas assim que pisaram do outro lado, uma armadilha foi acionada. Um som metálico. E um dos galhos acima caiu violentamente sobre o grupo. Diego foi atingido no ombro, gritou de dor e caiu no chão. A maca tombou. Camila caiu de lado, imóvel. Lucas correu até ela. Seu rosto estava coberto de lama, os olhos abertos, fixos no céu cinzento. Thaís caiu de joelhos. Não, Camila! Camila!" Diego gritava de dor, enquanto Marcelo tentava arrumar a maca destruída desesperado. Lucas olhou para a floresta ao redor.
sentiu com clareza que não estavam sós. Camila estava morta. O silêncio após a constatação foi mais cruel que qualquer grito. Thaís soluçava com as mãos sujas de lama, apoiadas no corpo frio da amiga. Diego chorava baixo, a dor do ombro quebrado misturada ao choque. Marcelo permanecia em silêncio, encarando a floresta com olhos que já não procuravam saída, apenas sentido. Lucas ficou de pé, encarando o nada. A gente tem que enterrá-la, disse, a voz embargada. Não vamos deixá-la aqui, exposta. Marcelo não respondeu. Thaís assentiu, sem energia para discutir. Juntos, cavaram com as mãos e pedaços de madeira um buraco raso ao lado de uma árvore retorcida. O corpo de Camila foi envolvido em um dos sacos de dormir e depositado ali, entre raízes e folhas encharcadas. Antes de cobrir o rosto da amiga, Thaís sussurrou: "Me perdoa. Por tudo." A floresta parecia mais pesada após aquilo. Lucas insistiu para que descansassem ali por algumas horas. O abrigo improvisado era mínimo, um pedaço de lona entre duas árvores. Diego tremia. A fratura doía mesmo com o braço imobilizado com galhos. Lucas fez o que pôde com os recursos escassos. Marcelo se afastou do grupo, sentou-se sob a ponte destruída e acendeu um cigarro. Ele já não fazia piadas, não discutia, não liderava. Nessa noite ninguém dormiu. A chuva havia parado, mas o ar permanecia denso. Os assobios retornaram, agora mais altos, mais próximos, e com eles vinham os clichês da mata assombrada. Passos entre folhas, galhos estalando quando ninguém se movia, sombras que pareciam dançar na borda do campo de visão. Perto da meia-noite, Lucas acordou com Marcelo o encarando. "A gente não tá sozinho, cara." Sua voz era quase infantil, quebrada. "Tem algo seguindo a gente desde aquele lugar onde achamos os símbolos." Lucas sentiu um arrepio na nuca. "Eu sei." Marcelo se aproximou mais. Seus olhos estavam fundos. "Eu achei uma coisa, ontem, um amuleto. Era tipo uma cabeça de madeira. Enterrei no chão. Depois disso, Camila morreu." Ele puxou algo do bolso. Era um pedaço de corda, trançado em forma de espiral. "Tava no meu saco de dormir hoje." "Eu não coloquei isso ali, Lucas." Thaís escutou e se aproximou, exausta. "Eles marcaram a gente." Diego, deitado próximo, começou a murmurar. "Eles seguem quando a gente sangra. Quando alguém morre, eles não deixam sair." Lucas se ajoelhou ao lado dele. "Você tá falando de quem?" "Do que vive aqui. Os donos da floresta. Os outros. Minha avó falava disso. Gente que nunca saiu. Que protege essas matas. Que leva os que ousam entrar sem permissão." Os olhos de Diego estavam vidrados, como em transe. Era delírio, febre, trauma ou verdade? Lucas respirou fundo. Tentava racionalizar. Seriam caçadores? Tribos isoladas? Cultos escondidos? Tudo era possível. E pior, tudo era plausível. Pela manhã, decidiram seguir adiante. A cada passo, a floresta parecia mais hostil. Espinhos, folhas cortantes, insetos devorando qualquer pele exposta. A ponte onde Camila havia morrido desapareceu atrás deles, engolida pela névoa matinal. Horas depois, encontraram algo inesperado. Uma construção de pedra coberta por musgo, quase imperceptível. Parecia uma capela antiga, abandonada há décadas. Thaís, mesmo assustada, tirou fotos com o celular, que ainda tinha pouca bateria. "Ninguém vai acreditar na gente," ela disse. No altar, Lucas encontrou o que parecia ser um mapa rudimentar. Um desenho de trilha marcado com carvões, apontando para o leste, direção contrária da que vinham seguindo. Havia um símbolo de cruz, talvez indicando um vilarejo ou uma saída. Eles discutiram por minutos, mas, com a última esperança acesa, seguiram o que restava de fé. Com o mapa rudimentar em mãos, Lucas assumiu a liderança definitiva. Mesmo que os desenhos fossem incertos, mesmo que a trilha indicada parecesse impossível, havia um norte, um destino e talvez uma chance de sobreviver. O grupo, agora reduzido a 4, estava fisicamente destruído.
Diego mal conseguia caminhar. A fratura doía com cada passo. Thaís tremia de frio, com as roupas molhadas e olhos opacos, como se a alma estivesse se dissolvendo a cada hora que passava. Marcelo seguia em silêncio, obedecendo Lucas sem resistência, como se algo dentro dele tivesse morrido junto com Camila. A trilha indicada pelo mapa atravessava uma encosta íngreme, tomada por pedras escorregadias e raízes traiçoeiras. Cada passo era uma aposta contra o abismo. O silêncio da mata era absoluto, quebrado apenas pelos gemidos de dor e esforço. E então, como se a própria floresta permitisse, um som diferente surgiu. Sinos, pequenos sinos tocando ao longe. Todos pararam. Thaís agarrou o braço de Lucas. Você ouviu? Ele assentiu. Os sinos continuavam, metálicos, leves, em uma melodia que se repetia em intervalos curtos. Seguiram o som com cautela. Ele os guiou até uma clareira. E ali, como um espectro do mundo exterior, viram uma cerca de arame farpado, enferrujada e tombada. Do outro lado, uma trilha de terra batida. Pegadas, riscos de pneus. Eles começaram a correr, se arrastando, tropeçando, até que Diego caiu e gritou. A fratura havia piorado, talvez uma fissura interna. Thaís e Lucas o levantaram entre lágrimas, mas seguiram. Ao saírem da mata, viram uma pequena casa de madeira, com janelas pregadas por tábuas e uma cruz torta fincada no telhado. Marcelo bateu a porta com força. Ninguém respondeu. Insistiu. O som dos sinos se intensificou, vindo de trás da casa. Lucas deu a volta e ali viu um velho, sem roupas da cintura para cima, com o corpo coberto por cicatrizes em espiral como os símbolos das árvores. O homem não falou, apenas observou. Seus olhos não tinham cor definida, um cinza opaco, quase morto. Thaís se aproximou devagar. Por favor, precisamos de ajuda. O homem estendeu a mão, apontando para o interior da mata de onde tinham vindo. Disse, com uma voz rouca, como se nunca tivesse falado em décadas: Vocês quebraram o silêncio. Marcelo explodiu. Do que você está falando, velho maluco? A gente precisa de ajuda, comida, telefone. Alguém morreu, ele está morrendo. Ele apontava para Diego. O velho apenas repetiu: Vocês quebraram o silêncio. Agora ela acordou. E então Lucas entendeu. Não estavam sendo perseguidos por tribo, culto, animal selvagem. Havia algo mais antigo ali, algo que a mata escondeu por gerações. Uma presença, uma entidade adormecida, que só se movia quando perturbada. O homem não era ameaça, era vigia, guardião de uma fronteira invisível que eles, sem saber, atravessaram. Lucas caiu de joelhos. Como saímos daqui? O velho apontou para a estrada atrás da cerca. Se forem agora, talvez ela não siga vocês. Talvez. Sem pensar, Lucas pegou Diego nos braços. Thaís abriu a cerca, rasgando a própria mão no arame. Marcelo foi o último a atravessar, mas antes de sair, olhou para trás. O velho já não estava mais lá. Caminharam por cerca de 1 hora. O sol voltava a aparecer, tímido. E quando pensaram que tinham vencido, os sinos retornaram, desta vez atrás deles. Lucas virou com Diego nos braços. Marcelo estava parado. Ela me chamou. Marcelo, não! Thaís gritou. Eu peguei o amuleto. Eu entrei onde não devia. Eu ri da mata. Ela quer a mim. Não vocês. Ele começou a andar de volta. Marcelo, não faz isso. Thaís correu até ele. Marcelo se virou uma última vez. Foi culpa minha. Me deixem pagar. E entrou na floresta. Lucas tentou correr, mas Diego gemeu de dor. Thaís caiu de joelhos. O som dos sinos cessou repentinamente, e o silêncio voltou, pesado, total. Eles continuaram, agora só 3. Horas depois, exaustos, Lucas, Thaís e Diego, agora semiconsciente, chegaram a um posto de gasolina abandonado à beira de uma estrada esburacada. O letreiro pendia torto e um velho telefone de ficha descansava num suporte enferrujado. Lucas correu até ele desesperado, mas ao levantar o fone, não havia som algum, nenhum chiado, nenhuma linha. Thaís notou algo estranho.
O letreiro, meio apagado, não mostrava um nome comum. Era uma palavra escrita no mesmo alfabeto distorcido que tinham visto nas árvores, como se o próprio idioma da floresta tivesse se infiltrado naquele lugar. Isso não é real, ela murmurou. Lucas se virou. É só um posto velho. A gente está cansado. O importante é sair daqui. Mas então Diego sussurrou com olhos semiabertos. A gente nunca saiu. Thaís congelou. Lucas riu, nervoso. Como assim? A gente andou horas. Estamos fora da floresta. Diego apertou o braço de Lucas com uma força inesperada. Ela deixou a gente ir, só para brincar mais. Nesse instante, os sinos soaram de novo, mas desta vez de todos os lados. O céu escureceu de forma antinatural. Não uma tempestade, mas como se o próprio tempo estivesse voltando à noite. Thaís correu até a estrada tentando ver alguma placa, mas ali estava, a mesma cerca de arame, a cruz torta no horizonte. Eles haviam retornado ao ponto de partida. Não, isso é impossível. E o Lucas murmurava, ofegante. De repente, o velho apareceu novamente, mas algo estava errado. Seu corpo agora estava completamente coberto pelos símbolos espiralados, até mesmo no rosto. Seus olhos estavam negros como breu. Vocês não entenderam, ele disse, sorrindo. Ela não queria Marcelo. Lucas recuou, ainda segurando Diego. Thaís chorava em silêncio. Ela queria o que ele trouxe. O velho continuou. O amuleto, o riso, a profanação. Mas ele voltou! Ele devolveu! Lucas gritou. O velho balançou a cabeça compassivo. Foi tarde demais. O riso é a primeira oferenda. O medo, a segunda. Agora só falta a entrega. E então, sem aviso, Diego começou a rir. Uma gargalhada histérica, distorcida, como se algo estivesse rindo através dele. Diego! Thaís se aproximou assustada. Ele se levantou sozinho. As feridas em seu corpo brilhavam com a mesma espiral escura das árvores. Lucas recuou, em choque. O que está acontecendo? Diego, ou o que restava dele, encarou os dois. Ela não quer só um corpo. Ela quer lembrança. Quer que levem isso com vocês, que levem ela. Thaís gritou e correu. Lucas tentou ir atrás, mas Diego o segurou. E naquele instante, Lucas viu. Por uma fração de segundo, a floresta se abriu atrás da casa, revelando uma figura de proporções impossíveis. Milhares de olhos, bocas sussurrando em línguas que o cérebro não compreendia. O coração dele parou por um instante, e depois, o tempo dobrou. Lucas acordou numa maca hospitalar. Luzes brancas, enfermeiros, vozes humanas. Você teve sorte, disse uma médica. Um caminhoneiro encontrou você caído na estrada com seu amigo. A moça, Thaís, está na ala psiquiátrica. Ela não consegue parar de escrever os mesmos símbolos. Lucas tentou levantar, mas tudo girava. E Diego? Perguntou. A médica hesitou. Não encontramos ninguém com esse nome. Só você e a moça. Lucas ficou pálido. Semanas depois, já fora do hospital, Lucas revisitou o local com a polícia. Mas onde deveria estar a floresta? Havia apenas pasto seco, nenhuma cruz, nenhuma casa, nenhum velho. A mata que ele conheceu nunca existiu nos mapas oficiais. Um mês depois, em casa, Lucas ouve algo vindo do quarto. Um som sutil, ritmado, sinos. Ele se aproxima, hesitante. A porta do quarto se abre sozinha. Lá dentro, sobre a cama, está o amuleto que Marcelo levou, girando, vivo, esperando. Na parede, escritas em espiral, uma única frase. Agora é sua vez de guardar o silêncio. E assim terminou essa história. Mas o que você acha que realmente aconteceu naquela floresta? Deixe seu comentário com a sua teoria. Se curtiu essa história, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos na próxima história.